MSD previu informação até você. E você, como está a sua saúde mental? Como está o teu equilíbrio? Como está a sua forma de manter o equilíbrio? Muitas vezes a gente tem um equilíbrio, mas não é um equilíbrio sustentável. Buscar um profissional, alguém que te ajude nisso, é fundamental para que isso seja algo constante e normal e organizado, no mundo de novo normal. Para isso eu falo com a psicóloga, doutora Kátia Alencar. Se eu fosse você, ficava no vídeo. Doutora, obrigado pela vinda aqui. Que isso, prazer. Seja bem-vindo. Falar desse assunto tão importante, né? Que ao mesmo tempo todo mundo pensa por autossuficiência ser tão óbvio, né? Mas assim, o cuidado com a nossa saúde mental, ele tem que ser uma coisa totalmente constante e muitas vezes é algo que a gente não consegue fazer sozinho. Sim. Né? Daí a importância de um profissional, daí a importância de um psicólogo, de um psiquiatra, de toda uma situação de apoio, às vezes até da família está prestando atenção nisso, as pessoas próximas. E para isso que a gente está aqui também nesse bate-papo, para estar conversando sobre isso. Seja bem-vinda. Qual o momento de entender que é necessária ajuda? Bom, primeiramente, muito obrigada por esse espaço, pelo convite. E reforçar, né, a importância da saúde mental e de um profissional que ajude a lidar, né? É interessante que quando a gente precisa de um cardiologista, a gente está com problema no coração, a gente está com problema de vista, a gente procura um profissional da área. Mas quando o pneu fura, você busca um borracheiro. Não é verdade? É. Mas existe ainda, né, avançou muito, mas ainda existe essa dificuldade de entender que ao primeiro sinal, né, de desordem, e você perguntou a questão de quando procurar, quais os sinais. O primeiro sinal é, a partir do momento que eu começo a ter prejuízo nas relações interpessoais, no trabalho. Perder um casamento, por exemplo, por causa disso, ou uma sociedade, uma empresa, ou um emprego, sim, tal. Às vezes pode ser o sinal, não o evento, né, mas o sinal de que a cabeça não está legal. Algo não está bem. O ser humano, por isso que o autoconhecimento é importante através do profissional. O profissional, inclusive, isso é uma coisa fantástica você dizer. Existe o preconceito, existe a resistência por parte das pessoas, mas é uma bobeira, porque o profissional auxiliando, o profissional especializado nisso, ele vai ajudar a pessoa a se conhecer melhor também, né? Sim. E através do autoconhecimento, cria-se uma autonomia, gera uma autonomia nesse paciente, nesse cidadão, a qual ele pode ter escolhas melhores, ser mais assertivo em suas decisões, ter melhores escolhas no dia a dia, melhorar a sua na questão de lidar com o estresse, que hoje em dia a rotina exige muito, então é muita pressão no trabalho, pressão principalmente em questões depois da pandemia, existe muito ainda a questão de se erguer financeiramente, né? Mexeu muito com a economia e isso atingiu muito os lares. Tem aquele, isso eu já vi em post na internet, já vi também em xícaras, em prato, tudo bem não estar tudo bem, né? A gente também saber aceitar, vamos supor, os vales da vida, não só o alto da montanha, mas também o caminho da montanha, tudo mais. Tem aquele livro daquele coreano, né, A Sociedade do Cansaço, Byung-Chul Han, né, que ele faz meio que uma releitura ou um complemento do que foi aquela série do Bauman, da modernidade líquida, sociedade líquida, né, amores líquidos, né, tudo mais. Mas abordando no que deu essa história do tudo líquido, né, que é uma sociedade cansada, uma sociedade pressionada na alta performance e uma sociedade que ela não trabalha tão bem em perspectiva, porque a tecnologia cada vez vai tomando espaço das coisas, né, e fica para o ser humano o quê? Como reagir, como fazer e como romper tudo isso. É quase impossível uma pessoa sozinha ter essa noção. Agora, a partir do momento que fizer uma terapia ou que soubesse inserir nesse contexto todo de outra forma, o mundo ganha um outro significado, né? Para o terapeuta, como que principalmente na linha que você trabalha, como que é recepcionar essa questão? Porque cada pessoa é uma pessoa, né? De certa forma, ainda mais quem vai pela primeira vez ou até quem volta, traz alguma situação que precisa ser quebrada, né? Como que funciona isso? Qual que é a sua linha de trabalho nessa questão? E como que ficou depois da pandemia tudo isso, né? Porque depois da pandemia foi uma guerra, né? De certa forma, todo mundo teve que passar. Bom, certo. Bom, eu trabalho com a psicologia clínica dentro da abordagem da TCC
TCC é a terapia cognitivo-comportamental. TCC é para os íntimos, a gente fala assim. TCC tem aquele da faculdade também. Sim, então muitos tinha medo, né? É terrível. Mas, enfim, e essa abordagem, um paciente quando chega para trabalhar dentro dessa abordagem, nós temos como pressuposto dentro da TCC entender que não é a situação que faz com que gere emoções e determinam comportamentos, mas sim a forma qual interpretamos a situação, aí sim que geram essas emoções e determinam nossos comportamentos. Ou seja, a culpa não é do mundo, mas sim a forma como eu lido com o mundo. Como eu interpreto. Isso é a terapia comportamental cognitivo. Uhum. Cognitivo-comportamental. Então, primeiramente, a gente, quando identifica o problema, não só transtornos, né, ela tem muito resultados significativos dentro de transtornos, isso comprovado cientificamente, por isso que eu amo essa abordagem, mas ela também trata as dificuldades comuns da rotina, dificuldades dentro de um relacionamento, de um trabalho, de falar em público, de família, às vezes tem pessoas no contexto geral. Então, quando fala relacionamentos, alcança nesse todo, né? Entre amigos, social, dentro de família. E aí a gente trabalha, investigar, primeiro fazer com que o paciente identifique quais são os pensamentos automáticos disfuncionais que ele tem em relação ao que está acontecendo. Os chamados gatilhos, né, no caso. Isso. São pensamentos automáticos baseados em crenças, a qual são construídas desde quando nós nascemos. Essas construções, elas vão se formando através da família, do contexto do ambiente, da cultura e tudo o meio a qual ela é inserida. Um computador, quando ele dá problema, a gente troca de computador. Uhum. Se não tem o dinheiro para trocar o computador, você vai lá, manda o cara resetar o computador. Aí o computador fica zerado, instala tudo de novo, tá tudo beleza. Ou, na pior das hipóteses, se não for fazer isso, você vai lá, limpa o computador, ele melhora o desempenho. A cabeça da gente é como se fosse um HD, né? Mas não dá para fazer isso, ou às vezes dá, mas a pessoa por teimosia fica naquele ciclo vicioso e tudo mais, né, tal. O que você sentiu de diferente no pós-pandemia, no novo normal, ao que você via em relação à tua área antes da pandemia? As pessoas estão realmente mais impacientes, mais ansiosas e mais difíceis de dar esse primeiro passo. Às vezes é um passo tão simples, falar assim, olha, quer saber? Preciso de folga, preciso de férias, preciso ficar na minha, preciso segurar minha onda. Senão as consequências, elas são consequências da vida, né? Sim. A gente falou agora há pouco, às vezes um casamento, às vezes uma ruptura de uma sociedade, ou perder um emprego, ou um conflito de família. Depois que acontece aquela treta ali, a consequência está gerada, não tem muita volta, ninguém vai entender que você estava num dia ruim, né? É difícil. Bom, o que mudou dentro desse contexto clínico, a pandemia ela agravou muito transtornos como ansiedade e depressão. E infelizmente isso reflete nos comportamentos, gerando toda essa dificuldade do ser humano. Agora, em questão de resetar, que você falou, é interessante. Dentro da terapia, ela cria essa possibilidade de lidar melhor, porque às vezes uma situação não se muda, ou a percepção de entender que aquele pensamento automático, ele pode ser real. Até porque é difícil controlar a gente. Imagina controlar o outro. Sim. O outro ainda continuando fazendo determinadas coisas que são terríveis. E às vezes você imagina isso somado, às vezes, falando de uma situação entre duas pessoas. Mas quando abre uma coletividade, às vezes para grupos, é muito complicado. Às vezes é normal também se sentir, às vezes, fora de contexto, fora de uma situação. Ou aquela coisa, eu queria estar em outro lugar, queria estar numa ilha deserta, não conviver com ninguém. Mas a segunda-feira chega, tem que estar no trabalho. Ou no caso de um casamento que não está legal, tem que voltar para casa, vai ter que estar alguém lá, tal, tudo. Lidar com a realidade. Ou filhos, filha para sempre também, né? Sim. Mas assim, a pandemia, você acha que ela agravou, nesse caso, aspectos de ansiedade e depressão, por conta de todo o processo que ela foi muito traumático, né? Ficar trancado, não sabia como que seria depois. Sim, o isolamento, o ser humano ele não nasceu para ser isolado, né? É inato dele essa socialização, eu preciso do outro, dessa agrupação, além da liberação de ocitocina, né?
que é importante, mas... Que existe também, né? Essa questão química. Existe a questão química, comprovado. E é muito importante a socialização. Através do outro também, eu me vejo, eu mudo, eu tenho percepções diferentes, então é muito importante. E dentro da pandemia, essa questão foi realmente, houve o isolamento, o distanciamento, isso causou muito prejuízo, principalmente na questão da depressão. Houve também a questão da econômica, que gera ali a corta de recursos, né? O corte de recursos. Que é a história do estresse do recomeço, né? Que não é pouca coisa, né? Lidar com o diferente, com o inusitado, com o incontrolável. Então, apareceu uma doença que, de repente, ceifou milhares de vidas aí, e, de repente, como lidar com isso, né? Eu não tenho controle disso, e isso gera ansiedade, eu não tenho controle. E nem sempre tem, assim, nem sempre o final está bem ali, nem sempre é um final feliz, né? Por exemplo, em outra atividade minha de jornalista, hoje, conversando com a fonte, né? Ela era empresária, tinha um ateliê, uma loja também, por conta de capital de giro devido a problemas da pandemia, fechou essa atividade de comércio, foi trabalhar numa empresa que também fechou. Isso já no pós-pandemia. Hoje estava procurando emprego, né? E estava numa agência de emprego, aí eu entrevistei. Porque você imagina, se passar por um processo traumático desse já é difícil. Passar por 2 é terrível. E ainda passar pelo terceiro, que pode ser que venha acontecer de uma demora para uma inserção no mercado, você soma 3 traumas em sequência. A cabeça das pessoas não são tão organizadas para isso. Né? Sim, eu saí do controle. Quando sai do controle, eu começo a buscar alternativas, né? Uma mente mais funcional, ela vai buscar mais alternativas. Já em estado de crise, no caso, em massa, aí é mais difícil controlar. Aí gera-se todos esses sintomas de frustração, de perda de controle, de desespero, medo da morte, o medo de lidar com essa doença, ou das sequelas ou buscar também. recursos, às vezes o remédio para dormir, às vezes a bebida. Aonde? Né? Porque aí é onde se encaixa também a questão da ineficiência pelas políticas públicas. Ninguém estava esperando, né? Aconteceu. E de repente você não tem um suporte para dar para essas pessoas de forma acessível. Hoje, né, com os avanços, melhorou muito, os avanços tecnológicos ocasionaram isso. Então não teve só coisas ruins, também geraram, através das tecnologias, hoje temos atendimento online, terapia online, então tem esse acesso. Hoje a maioria da população tem um smartphone. E através disso a gente faz uma sessão de psicoterapia. Agora, esse é o lado ruim da coisa, mas também tem um lado bom. Alguém que trabalhar o TCC para alta performance, para, no caso, uma competitividade maior no ramo que ele estiver trabalhando, pode também ajudar fundamentalmente no upgrade, né? Sim. Da carreira. Porque fica com aquela mente blindada, né? Como fala, tem gente que não gosta das palavras em inglês, mas fica com um mindset de campeão, né? E existe também um tipo de treinamento específico, uma abordagem bem particular nesse tipo de caso? Na verdade, a TCC, ela como a gente reestrutura... Como se fosse uma musculatura da mente. Isso, ótima analogia. Essa questão de você trazer o problema em si, tanto é que é uma terapia focada, não é só para transtornos. Você pode chegar e você trata o aqui e agora e algo mais focal. É uma alta performance, eu quero desenvolver. Então nós vamos trabalhar, identificar quais são os pensamentos disso, diante do que você quer, trabalhar cognitivamente com estratégias e técnicas, e também essa questão de comportamental, de eu ter a ideia, né, eu trazer novas percepções e executar. Então, é isso que traz um dos melhores resultados, porque a gente trabalha essa área comportamental também. Bom, como alguém que é da área da saúde, também favorável à ciência, né? Eu vou me aventurar a trazer uma questão, uma pergunta, aí se eu estiver sendo leigo, você me ajuda, você até me corrige. Né? Mas falam, já vi muito isso no YouTube, já vi também no Instagram, dessa questão do problema do excesso de dopamina, das pessoas buscarem mais experiências, buscarem prazer em tudo, satisfação em tudo, entender que a vida é uma festa. E a vida não é, né? A vida é um lugar escuro, difícil, não, também não é tanto assim, mas a vida é dificuldade, superação e, às vezes, muita transpiração para algo dar certo.
né? E muitas vezes não dá certo, apesar da transpiração, você tenta de novo até dar certo. Até que ponto dá para fazer uma transformação, remodelar o pensamento, a visão de vida de quem procura um terapeuta, de quem te procura no TCC, para que possa entender a questão do processo? Porque também ver o processo como algo legal também ajuda muito, né? Por exemplo, assim, se não é aquela coisa assim, vamos supor, um casal planeja comprar uma casa. Enquanto não compra casa, é um inferno até tudo dar certo. Sendo que às vezes, assim, nesse processo, às vezes vai estar uns momentos mais felizes até que se compre a casa, né? Ou o filho na escola, tal, às vezes mais que dê trabalho, né? Tudo mais. Mas depois vai crescer, vai sentir saudade daquela época, né? A vida é muito presente, né? E a questão de estágios ou condições daquilo que a gente vai atingir depende muito mais, talvez, às vezes até dos outros e de contextos do que da gente. Então não adianta ter uma frustração pessoal, né, ou particular com alguma coisa. A vida ela não é oba-oba, né? Não é sempre oba-oba. Tem momentos muito bons. Mas tem como viciar em dopamina? Tem. É possível? Tem sim. A partir do momento que uma pessoa ela se encontra num estado de frustração e às vezes tem, né, alguma tendência, no caso das drogas, né, do álcool. O álcool é uma porta aberta. O álcool ajuda muito na depressão, né? Muito. Muito, porque é o tédio, né? Ele causa aquela euforia, aquele momento de bem-estar, de relaxamento, né? Onde muitas das vezes a pessoa que tem problemas com ansiedade social, ela através do álcool ela consegue... Fica desinibida, né? Fica desinibida, então ela consegue conversar. E aí causa aquela sensação, opa, eu tô conseguindo, né, me socializar, conversar, ter amigos, comecei a ser notado. Então, isso acaba desencadeando uma porta que, às vezes, abre para as drogas. E, infelizmente, a droga ela causa um potencial de dopamina muito grande. Então, a vida ou a rotina comum de um passeio, de um filme, ela não causa a mesma sensação. É uma explosão de dopamina que ela causa e não tem nada que se compara. Só que chega uma hora que nunca tá bom. Aquela explosão precisa de mais. A aposta vai estar sempre dobrando. Sim. E aí é onde entra o perigo. Mas fora as drogas, fora questões ilícitas, infelizmente o álcool aí a pessoa compra em qualquer lugar, né, tal. Sim. Mas tem também como jovem, ou até pessoa de várias idades, se ficar muito ligado e vitimizado por conta dessa questão da dopamina, de buscar recompensa em tudo, ou de entender de Na outra verdade, forma. existe uma frustração muito grande. Vejo uma fragmentação muito grande da infância, do processo da infância nos lares, dentro da família. Então, A infância pode determinar a vida adulta. não é determinar, mas ela contribui de várias maneiras, como eu falei, né? Nós trabalhamos na TCC, as crenças. Então, aquele contexto que eu fui criado, que eu fui ensinado, que eu fui modelado através do comportamento, às vezes não verbal, mas através do comportamento, eu tenho uma tendência, eu tenho uma percepção de mundo e eu vou me comportar daquela maneira. É como te modelou como ser, né? É o processo de modelagem. Mas como existe a neuroplasticidade, que é uma coisa rica, que a gente tem que aproveitar, e dentro da psicoterapia a gente trabalha isso, a gente pode trazer um pensamento e um comportamento disfuncional, mas ele mais funcional. Ou seja, o tímido deixar de ser tímido, Melhorar. o histérico ficar mais tranquilo. Sim. Ou, por exemplo, no caso... O sono. O sono. Hoje a maioria tem problemas com o sono. Sim. E dentro da TCC nós trabalhamos a TCCI, que é a terapia trabalhando com a higiene do sono. E isso também é um dos altos cuidados. Até porque a pessoa sem sono, ela vai ser um demônio no outro dia. Altera toda a rotina. E hoje, com o uso de telas de celulares até altas horas, má alimentação, tudo isso acaba gerando uma noite mal dormida, no outro dia ansiedade, irritabilidade, e são fatores que só se agravam. Doutora, e assim, o pessoal chega lá, às vezes aos cacos, às vezes nem tanto, né, para o terapeuta. Quanto tempo para que isso seja assim, feito uma reciclagem, uma recuperação, essa pessoa receba o mínimo de condição para autocuidado, esteja pronto para dar menos problema para a sociedade? É importante. Muitos chegam assim e perguntam, né? Quantas sessões? E aí eu já vou estar bem, vou estar
Eu não, assim, dentro da terapia, a gente não trabalha com questão de data. Olha, você, em tantos meses, você vai estar Mas ótimo. é verdade que o paciente se dá alta? É isso mesmo? Muitos. É porque é o seguinte, a partir do momento, e isso é em geral, não só na alta da psicoterapia, mas também de medicação. Você pode ver, o doutor passa lá 7 dias de medicação, né? Ou então, ó, vamos dar continuidade, semana que vem eu te vejo na psicoterapia. Ah, mas eu tô bem, eu tô me sentindo tão bem, eu senti uma melhora. E aí é onde o processo que ele, eu não preciso mais de terapia, eu estou ótimo. Só que quando tem uma crise, seja boa, uma crise ruim, né? Ou algo muito bom, geralmente aparece e aí tem uma recaída muito grande. Essa área que você escolheu é uma área super difícil de se formar, até porque tem uma questão de estágio nos últimos anos lá que dificulta a pessoa estar trabalhando no mercado de trabalho. E é uma área que você vive para o outro. Como em outras áreas da saúde, o enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta, né? Uhum. É uma escolha muito forte. O que te levou a isso? A psicologia, a viver para o outro. Porque viver para o outro suga um pouco, né? Suga. Eu já tive experiência, por exemplo, de às vezes liderar a equipe e tudo mais, você se fatia em 50 ali para dar conta de uma situação e às vezes até acaba abrindo mão de muita coisa, muitos pensamentos próprios, né? E a questão emocional tem que ser bem administrada. É verdade. Não tem como não se envolver, né? Você, de certa forma, você se envolve e acaba que isso leva um pouco dessa fadiga, desse processo todo desgastante. Mas eu acho que o sentido e o propósito traz essa sensação maior de bem-estar, de felicidade, de se encontrar e ajudar pessoas, né? A terapia, ela ajuda pessoas, ela ajuda a reconstruir, muitas das vezes, caminhos e sonhos que você deixa de acreditar devido às circunstâncias que você foi, do ambiente, das palavras e de tudo isso que foi formado. Então a gente tem essa ferramenta, né, de tocar. Eu falo que é o bisturi da alma, porque é uma precisão e delicadeza de chegar a camadas mais profundas da alma e fazer com que ele possa voltar a acreditar ou acreditar em si mesmo, que ele é capaz, que ele pode. Eu acho isso impressionante, principalmente quando traz o resultado. Olha, a gente faz a cada 3 meses, a gente trabalha com esse feedback. Então a gente faz uma atualização de entender, opa, você começou assim, como você se sente hoje? Um gráfico, como se fosse assim. A satisfação. Nós estamos nos meus olhos. Sim, sim. E já teve assim alguma experiência que pudesse falar, não no caso do paciente, que foi algo que assim que te chamou muita atenção, que você vê essa questão da resiliência humana muito em teste, ou algo que você gostaria de ver, alguma área que te desafiaria assim de forma bem sensível com relação ao TCC? Olha, diante da TCC é difícil, assim, é difícil porque bate na porta, cada um é um desafio diferente. Né? Cada um é um desafio diferente, mas de retorno, já tive muitos, assim, de olhar, principalmente na questão do estágio, a gente passa por todo esse processo, então vem casos, assim, que você fala, principalmente pela falta de experiência, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Uhum. E de repente você se deparar como um caso de uma adolescente que foi muito bacana, ela estava se automutilando, ela estava com problema já, não dormia, e aí estava dormindo na escola, então... E para muita gente já fica desenganada, né? Que as pessoas têm mania de botar os outros como se fosse descartável, né? Uhum. E aí ela começou a ter problema, assim, passar por bullying e tudo mais, e né, começou a entrar em depressão, crises de choro, e de repente a gente receber, né, aquela pessoazinha assim, tão bonitinha, eu falo isso com carinho, e você começar a entender o que são as peculiaridades dele ali. O que aconteceu na vida dela. O que aconteceu dentro do processo de infância, o que ele foi ali passado pelos pais, a ausência ou não ausência, e de repente você passa-se o tempo, e muitas das vezes, dentro das primeiras sessões, você fala, pensar, você chega a pensar assim, nossa, como que eu vou ajudar?
E de repente, porque é um problema complexo, né? Um ser humano é algo complexo. E é muito subjetivo, cada um tem nossa, é muito específico as características de cada um e as dificuldades de cada um, a forma que as pessoas veem. De repente, você ali, né, sentir que o adolescente, por isso que eu amo essa área, querer, ele, por mais que ele se veja trazendo dificuldades, vamos dizer assim, para a família, porque a família começa, você, existe muita cobrança na escola, dentro de casa, e de repente você sentir que ele quer mudar, que ele quer melhorar, e ver o processo dele começar a acreditar em si mesmo. De uma forma verdadeira, né? Sim, se empenha muito mais às vezes do que alguns adultos, e de repente ouvir dele mesmo, olha, já estou dormindo, durmo tal hora, a gente trabalha muito com essa questão de mudar a rotina, né, a comportamental. Estou dormindo, parei com alimentação tal, senti melhora, já estou indo bem de novo na escola, a mãe chegar e falar, olha, melhorou, nossa. E para ti, porque assim, você tem que estar sempre em alta performance, que não vai receber todo mundo, ou pelo menos uma plena performance. Como que você faz para você também estar com a tua cabeça legal e estar com a cabeça da melhor forma? Porque eu acredito que o teu senso de observação tem que ser muito agudo com relação a isso. Meio que nada pode passar, porque cada palavra, cada pensamento, cada atitude pode ser uma brecha, pode ser uma chave para você trabalhar. É verdade. São oportunidades que não passam, né? Não voltam. Bom, para mim, eu pratico algo que eu ensino para os meus pacientes, que é uma boa alimentação, procurar manter um horário, uma rotina de sono, água, se hidratar bastante, atividades físicas e algo particular meu, que é o exercer da fé. Entendi. Espiritualidade. Que você tá, assim, a partir do momento também conta muito. Acho que acredito que por parte deles, eles devam ter essa curiosidade, né? Sim, vai falar contigo, vai falar assim, tá, beleza, você tá falando para eu ser equilibrado, mas como que você faz? Né? É uma coisa meio que humana, né, também, porque assim, cada experiência, a rotina da pessoa, a vida da pessoa é outra, mas vão estar olhando também como fazer isso. Olha, a tendência do mundo é ficar cada vez mais tecnológico, cada vez mais estressante, cada vez mais difícil, mais competitivo. Qual que é o conselho que a terapia cognitiva comportamental passa para essas pessoas? Tem uma solução para a gente não enlouquecer ou a tendência é enlouquecer e desenlouquecer com a terapia? Bom, dentro da TCC, o que eu posso trazer diante dessa ênfase que você deu aí, a questão da alta performance, é procurar identificar esse pensamento, porque às vezes você se cobra tanto, né? A pessoa se cobra tanto, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que fazer o melhor, não, tem que sair perfeito. E aí é questionar, eu faço esse convite ao quem está em casa, está ouvindo, a pensar, né? Eu preciso desse pensamento, até que ponto eu preciso ser o melhor, eu tenho que fazer perfeito. No que isso vai mudar o curso da vida, né? Qual é o sentido da competição? Porque o burnout é muito de quem se cobra muito, de quem vai além no trabalho, né? Sim, é o excesso. Gente incompetente não tem burnout, né? Geralmente o preguiçoso não vai ter burnout, né? Geralmente vai ser quem se envolve bastante, né? E acaba às vezes até se frustrando por esse envolvimento. O burnout ele também tem a questão do ambiente muito rígido, né? Da pressão, dessa cobrança de alta performance. Mas que tem adoecido tanto as pessoas. Entrou até na lista, né, das doenças ocupacionais. Tudo. A ansiedade e a depressão que estão em alta aí, né? Infelizmente. Mas eu faço esse convite a investigar e questionar os seus pensamentos. Porque antes da gente executar, da gente sentir, a gente pensa. Só que a maioria não para perceber que nós temos um pensamento. E geralmente o pensamento é esse. Eu vou fazer o melhor. O meu chefe está me cobrando, eu preciso fazer o melhor. Eu precisa. Então, respeitar os seus limites, né? Investigar esses pensamentos sem tão contar que disfuncionais. regularidade vale muito mais do que a ascensão rápida que cai de uma hora para outra, né? Sim. A regularidade conta muito. Obrigado, valeu. Eu que agradeço. Que sirva de referência para muita gente esse bate-papo que a gente teve aqui, né? E que as pessoas consigam se adequar, até porque ainda estamos na pandemia, né? Sim.
É claro que ela está de outra forma, outra configuração, menos fechamento, menos isolamento, mas estamos na pandemia. E o pior, estamos diante das consequências da pandemia, né? Que envolve vida profissional, pessoal, social, né? E perspectiva de futuro. Acompanhe nosso trabalho no www.msdia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas e também muita coisa na rede social no MS Dia, no Facebook e no Instagram. Até a próxima.